Olá, estamos aqui com o Maurício Moura, que é pesquisador da Universidade George Washington, nos Estados Unidos, especializado em avaliação de políticas públicas e em microtargeting eleitoral. Me ajuda aqui nessa entrevista o repórter Daniel Bramati, da editoria de política do Estadão. Bem-vindo, Maurício. Boa tarde. Bom, você podia começar explicando para a gente o que, em sucintas palavras, se é que isso é possível, qual é o conceito que vocês criaram e desenvolveram aí do chamado microtargeting? No que isso difere do marketing eleitoral tradicional? Bom, o primeiro ponto é que o microtargeting é uma técnica amplamente usada nas eleições nos Estados Unidos. O que é o microtargeting? O microtargeting é a capacidade de você agrupar o eleitorado de maneira diferentes de acordo com localização geográfica, temas de interesse, renda, etc. e tal. Se eu tivesse que resumir o que é microtargeting, eu diria que você fatiar o eleitorado e olhar para cada fatia com uma lupa. Então, vocês fazem pesquisas com os eleitores, identificam características comuns, que podem ser, como você disse, demográficas ou podem ser de opiniões. Mas o que isso difere do marketing tradicional? Isso já não é feito tradicionalmente pelas campanhas? Tradicionalmente, isso é feito muito pouco no Brasil. Tradicionalmente, isso é algo que faz parte do DNA de uma campanha americana, por exemplo. E a grande vantagem de você segmentar o eleitorado é que você pode se comunicar e balizar a tua estratégia para cada fatia desse eleitorado. Você vai ter discursos específicos para cada eleitor? Não somente discursos, você vai ter uma estratégia de campanha para cada eleitor, seja ela estratégia através da comunicação na televisão, seja ela estratégia através de bater de porta em porta. Então, o importante é segmentar a estratégia. Vocês trabalharam para a campanha do Sérgio Cabral na eleição passada aqui do governador do Rio de Janeiro. Você pode dar um exemplo sem revelar os segredos da profissão, mas em que maneira vocês fizeram a campanha do Cabral ser diferente da dos concorrentes, por exemplo? Eu vou resumir a história, mas quando eu fui chamado para participar da campanha, a gente tinha um grande desafio. A falta de dados específicos para que eu pudesse segmentar de uma maneira adequada o eleitorado. Não tinha as pesquisas? Não tinha as pesquisas e não tinha, por exemplo, nos Estados Unidos, no ano passado eu tive acesso aos dados de microtargeting da Califórnia, que é praticamente um país, a Califórnia. E eles têm 725 variáveis para cada eleitor. Então eles sabem... Variáveis são perguntas? São perguntas. Eles sabem, por exemplo, se o eleitor vai de bicicleta ou vai de ônibus para o trabalho. Quantas vezes ele pede pizza por semana? Quantos cartões de crédito ele tem? Quanto que a esposa usou na viagem do ano anterior. Então, o nível de informação é muito grande. Aqui você sabia o sexo, a idade? E algumas vezes o CEP. Então, o que a gente fez? Obviamente, eu não esperava ter o mesmo nível de detalhe de 725 perguntas ou 725 variáveis. Mas a gente tomou a decisão de montar a nossa própria base de dados. Por que montar a nossa própria base de dados? Para a gente poder ter algumas variáveis chaves para que eu pudesse segmentar esse grupo de eleitores. Vou dar um exemplo, como você perguntou, de um exemplo concreto. A gente segmentou um grupo muito específico de eleitoras indecisas acima de 50 anos. E esse grupo específico de eleitoras indecisas acima de 50 anos se localizava basicamente no interior do estado do Rio de Janeiro. Para esse grupo, a gente criou uma comunicação para o principal tema que afetava a vida dessas eleitoras, que na época era a questão do emprego, mas não questão do emprego para elas, porque elas já estavam muito mais próximas da aposentadoria. Para os filhos, uma questão no interior muito interessante, que é importante para essas senhoras, que os filhos, até eventualmente netos, tivessem oportunidade local para que não precisassem migrar para uma cidade maior para buscar emprego, para buscar educação. Então, isso só foi possível porque a gente conseguiu fatiar o eleitorado e enxergar essas eleitoras. Quer dizer, uma coisa foi diagnosticar isso, com base nas pesquisas que já existiam, né? Nas pesquisas Não, nas bases pesquisas que a gente Vocês geraram novas pesquisas. Sim. Com esse... E aí eram pesquisas que focavam esses estratos que vocês já tinham identificado previamente. Perfeito. E depois, que tipo de ação de comunicação específica? Como é que você bate na porta dessas senhoras eleitoras? O que eu percebi na comunicação, que a comunicação era relacionada ao tema que mais interessava a elas, e com o interlocutor que mais afetava a preocupação delas. Então, por exemplo, era um jovem, que teoricamente poderia ser o filho dessas eleitoras indecisas, falando que o fato dele ter encontrado uma oportunidade de emprego
naquele período, fez com que ele não precisasse trabalhar no Rio de Janeiro, estudar no Rio de Isso Janeiro. aparecia no horário eleitoral gratuito do Cabral. Perfeitamente, perfeitamente. Mas vocês não chegavam a ir às cidades onde elas estavam mais concentradas e ter uma ação de comunicação local? Isso não chegou a ser necessário? O horário Não, a gente teve eleitoral ações de comunicações locais, principalmente no rádio. E é claro que o importante é que esse trabalho de microcrédito deu subsídio a essas ações locais que foram feitas com diversas ferramentas. E o efeito disso, vocês mediram de alguma maneira? A gente, da campanha? A gente mediu o efeito porque durante a campanha a gente acompanhou esses grupos que a gente fatiou e a gente acompanhou a evolução do voto deles. Então a gente mediu o efeito da evolução desses subgrupos dos eleitores, sim. E aumentou a intenção de voto do Cabral, imagino? Aumentou. Na maioria dos grupos aumentou. E como é que vocês acham que essas técnicas vão evoluir? No Brasil, falo. Aliás, isso é um grande tema, aliás, é uma grande preocupação, uma grande oportunidade ao mesmo tempo. Para que essas técnicas evoluam, elas dependem basicamente de duas frentes. A primeira frente é que estejam disponíveis bases de dados públicas que deem subsídio a desenvolver modelos que sejam mais aderentes, ou com mais variáveis, ou com mais perguntas. Que tipo de base? Por exemplo, um exemplo prático, ajudaria muito para esse tipo de análise, e aí não é só análise eleitoral, análise de política pública, por exemplo, se houvesse um acesso público e maior à base de microdados, por exemplo, do censo. Existe uma discussão no IBGE, aliás, o IBGE vem fazendo um grande trabalho em todas as frentes de pesquisa e base de dados, mas existe uma discussão no IBGE de soltar essa base de dados talvez em 2012. O acesso a essa base de dados e o trabalho nesses que a gente chama de microdados do censo... É o dado por setor censitário, até mais... Não, é microdado mesmo, é por pessoa, rua. Tá. Por rua. Quase sem identificar a pessoa. Que, por exemplo, nos Estados Unidos, uma coisa que meus colegas lá sempre falam, eles conseguem identificar casa a casa o perfil do eleitorado. Ele consegue bater numa casa lá na Califórnia e saber, esse cara tem X% de probabilidade de votar no meu candidato e os temas dele são esses, os hábitos dele são esses. Outra, ainda na questão de base de dados público, a gente, por exemplo, não tem acesso à base de dados, por exemplo, de cartão de crédito ou base de dados de compras das pessoas aqui. Nos Estados Unidos, eles usam essas bases de dados de consumo também para criar estratégia eleitoral. Eles compram? Compram. Agora, quando se fala em acesso público, é público para todo mundo, né? Para todo mundo, Para claro. todo mundo ter condições de igualdade para competir, né? Claro, por exemplo, o nosso censo, se ele estivesse disponível de uma forma da academia, estudantes, consultores políticos e mesmo o público em geral pudesse de uma maneira fácil fazer um download desses dados, isso representaria uma grande evolução de como a gente consegue enxergar a população. Bom, esses dados de fato pertencem ao público, né? Só são administrados pelo Estado. De alguma maneira eles poderiam comprometer o acesso a esses dados digamos assim, o sigilo que está intrínseco ao censo, ou seja, devo saber, não identificar que é aquela pessoa que tem a renda tal, etc. Na verdade, o sigilo sempre vai existir, porque o nome nunca vai estar associado à pessoa. Mas você tem um endereço? Pessoal, mas assim, considerando que o censo é a população, não é uma amostra, é muito difícil você chegar exatamente na pessoa. Mas você consegue ter uma boa visão da região, do bairro dela, até mesmo da rua. E isso primeiro é um mecanismo de política pública muito eficiente, porque você consegue medir realmente a evolução daquelas pessoas. Por exemplo, comparar o censo de 2000 com 2010 é uma coisa que eu tenho muita curiosidade. O Brasil se transformou nesse período. E o segundo, mais importante, né, no caso, é você ter no público o conhecimento da população. Num trabalho publicado, você relaciona o microtargeting a uma maior eficiência das campanhas, um menor desperdício de recursos, inclusive recursos financeiros. Ao mesmo tempo, a gente vê que as campanhas estão cada vez mais caras. De um lado, você tem uma técnica que aumenta a eficiência e que diminui o custo, mas as campanhas estão mais caras. O que está acontecendo? Aqui no Brasil, essa técnica é pouquíssimo utilizada. Mas mesmo nos Estados Unidos, também é mais caro. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, essa técnica também ajudou a aumentar a receita das campanhas. Ela é muito usada para levantar recursos junto aos eleitores. É muito comum o eleitor nos Estados Unidos contribuir para a campanha. Então, eles usam muitas dessas técnicas para pedir dinheiro. E isso aumentou muito a receita deles. Quanto mais microtargeting, maior a receita das campanhas. Vou dar um exemplo que eu escutei semana passada lá. A campanha do Reagan, de 1984, custou $30 milhões.
mesmo se você colocar a inflação do período, a projeção da campanha do Obama para 2012 é eles arrecadarem 1 bi. 1 bilhão. 1 bilhão de dólares, que é o recorde, que ele arrecadou 600 milhões em 2008. O ponto é que as campanhas são cada vez mais complexas, mas o microtarget também ajuda na captação de recursos. E é uma técnica amplamente utilizada para levantar recursos. A gente já está com o tempo estourando, só queria te fazer uma pergunta sobre a avaliação de políticas públicas. Me dá um exemplo concreto de como é que o microtargeting pode ajudar a sociedade e um governo a melhorar uma política pública, digamos assim, o Bolsa Família. Eu acho que o importante de você avaliar a política pública é você conseguir mensurar o exato impacto daquela política pública. E para você mensurar o exato impacto daquela política pública, você tem que usar uma lupa para avaliar onde ela foi instalada. Eu vou dar um exemplo da minha tese de doutorado, só para eu medir o efeito de um programa do governo chamado Papel Passado, onde o governo dá a escritura para pessoas que já têm a posse de uma determinada casa, de um determinado terreno. E eu medi antes e depois das pessoas receberem e antes e depois de um grupo semelhante que não recebeu. E eu consegui, através dessa leitura dessas duas comunidades, ter um efeito do papel passado em renda, em horas trabalhadas e até mesmo em trabalho infantil. Na verdade, isso dá um subsídio ao governo de alocação de recursos para benefício de impacto. E você não consegue fazer isso com a população inteira, você tem que escolher focos para você poder avaliar e depois implementar a política pública. Mas, teoricamente, você gastaria menos dinheiro com mais eficiência? Sem dúvida, porque você consegue avaliar o teu impacto, quanto entra de recurso para um determinado programa e quanto que ele tem de renda. Por exemplo, na minha tese de doutorado, uma das coisas que eu percebi é que as pessoas começavam a trabalhar mais, as pessoas que tinham a escritura. Aí eu me perguntava, por que elas estão trabalhando mais? Elas estavam trabalhando mais porque elas gastavam tempo e talento delas para proteger a casa, porque como eles não tinham propriedade, eles não podiam ligar para as autoridades e falar, invadiram minha casa. Eles tinham um medo de invasão muito grande. Com o título, eles passaram mais horas na rua. E as pessoas tendem a ter atividades empreendedoras, então mais horas representou mais renda. Então o efeito de você dar uma escritura teve um efeito na renda até maior, por exemplo, do que transferência de renda direta. Bom, queria agradecer ao Maurício Moura, sócio da Ideias Consultoria, pesquisador da Universidade George Washington nos Estados Unidos, que falou com a gente aqui na TV Estadão sobre microtargeting, que é uma nova maneira de fazer campanha política, mas também de avaliar políticas públicas. Até a próxima.